assim a palavra do Senhor. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você sabe bem, aliás, você sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos meus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, aliás, toda vez que você resolver ver o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-o parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto ao bebedouro, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Até aqui. Não. Dando sequência agora no capítulo 31. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados.
E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listas. Eram salpicados e malhados. O anjo do Senhor me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras. São salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus te ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai, Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Até aqui. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor a preservou para nós. Queremos pedir que o Senhor use de misericórdia agora para nos dar compreensão à luz do teu Espírito Santo, Senhor. Queremos ainda, como igreja, pedir que o Senhor proteja os nossos irmãos que estão viajando, alguns que estão se deslocando nesse momento, outros que vão se deslocar amanhã. Sê com cada um deles, proteja-os, Senhor, cada um. Pedimos ainda pelos enfermos da tua igreja, por irmã Cleusa, que está em recuperação da cirurgia de catarata, por irmão Francisco, por irmã Isabel. Senhor, sê com cada um deles, Senhor. Pedimos que o Senhor os abençoe para que possam estar em breve desfrutando desta comunhão que é a tua igreja, o corpo de Cristo. Para a glória do teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos pela manhã a relação conturbada dessa família. Disputas internas dignas de um cenário de guerra. Inveja, corrupção dos sentimentos corruptos ou corrompidos, uma esposa desprezada, uma irmã humilhada, um homem enganado pelo próprio sogro. Tudo era estranho, tudo confuso. Podemos dizer que estavam de mal a pior. Mas a palavra de Deus registra de maneira clara e evidente. Apesar disso tudo, apesar dessa família conturbada, apesar de todos os envolvidos, Deus ouviu e atendeu. Deus ouviu a Lia e Deus ouviu também a Raquel. Até mesmo a Raquel, que estava humilhada, aquela que era estéril, Deus ouve e dá um filho a Raquel. E por falar em humilhação, penso eu que Jacó estava também em grande humilhação, não? Esse homem já estava ali há pelo menos 20 anos, trabalhando. Ele tinha fugido de casa. Culpa dele, é bem verdade. Ele que provocou isso, mas ele tinha fugido de casa, estava longe da sua família. Foi enganado pelo próprio sogro. As coisas estavam meio complicadas para ele. Para alguns historiadores, aqui em Gênesis 30, Labão já está com mais de 90 anos. A gente pensa que é um jovem, né? Trabalha, já está com mais de 90 anos para alguns historiadores. Humilhado, fora da terra natal, com um sogro que não é digno de confiança, um homem que mudava a todo instante o salário dele. O patriarca queria ir embora. Assim que Raquel teve o filho, assim que Raquel tem José, Jacó fala, olha, para mim basta, está na hora de eu partir. Eu quero tocar a minha própria vida.
Na verdade, ele já estava protelando há muito tempo o retorno para a terra prometida. O lugar dele não era ali. Fugiu porque ele pecou. Mas o lugar dele não era ali. Ele já estava postergando, protelando de muito o seu retorno para a terra que o próprio Senhor prometera a Abraão, a Isaac e a descendência, Jacó. E Jacó chega a falar com o sogro. O texto que nós lemos hoje, Jacó chega a falar com o sogro: olha, a minha intenção é voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Verso 25 e 26 do capítulo 30. Depois que Raquel deu à luz, Jacó disse a Labão: olha, deixe-me voltar para a minha casa. Deixe-me voltar para a minha terra natal. Deixe-me voltar para meu povo. Me dê as minhas mulheres, meus filhos e eu vou embora. Eu quero ir embora. É lógico, cá entre nós, é lógico que depois de 20 anos, enganado, trabalhando, dando o seu melhor, Labão ficou rico através do trabalho de Jacó. É lógico e evidente que ele tinha direito a alguma parte. Mas ele não fala nada disso, ele fala: eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Ele tinha direito a essa fortuna pelos serviços prestados, mas ele não toca no assunto. Me deixe ir, é só isso que eu quero. E Labão, obviamente, não deixaria sua fonte de lucro ir embora assim tão facilmente. Labão disse assim: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Eu estou sabendo que eu estou sendo abençoado por Deus por causa de você. Porque você está aqui, eu estou sendo abençoado. Porque você está aqui, eu estou desfrutando de prosperidade. Se encontro simpatia sua, por favor, fique. Está tão bom. Eu rico desse jeito está tão bom. Fique um pouco mais. Se eu encontro consideração diante de você, fique. Ele sabia que era abençoado por Deus por conta de Jacó. Mas Labão era movido pelo egoísmo. Labão é um enganador. Ele não deseja o melhor de Jacó e suas filhas. Ele deseja o melhor para si e somente para si. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Se não tiver vantagem para ela, não serve. Tem que ter vantagem. Por isso que ele tenta negociar o salário de Jacó. Olha, como é que dá para a gente acertar esse negócio? A argumentação dele para a permanência do genro é: quanto é que você quer ganhar? Quanto é que eu te pago? Depois de mais de 20 anos, ele deseja negociar o salário. Já viu gente assim? Só dá valor depois que perde. Perdeu? Mas a gente podia... Olha, eu tenho uma condição. Já foi. Depois de 20 anos. Já passou. Mas Jacó responde como quem prepara uma contraproposta. Verso 29, ele diz... Jacó lhe responde: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. Valoriza o passe, Jacó, não? Você sabe que eu tenho cuidado e o negócio tem prosperado. O pouco que você possuía antes da minha chegada. E de fato, existem alguns sinais aqui que demonstram que Labão não tinha recursos ilimitados. Lembram quem Jacó encontra pastoreando? A própria Raquel. Algumas demonstrações que ele não tinha esses recursos todos. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando é que eu vou cuidar da minha vida? Quando é que eu vou cuidar da minha família? Eu tenho que te servindo dia após dia, diuturnamente eu tenho te servido. Quando é que eu vou cuidar de mim? Quando é que eu vou cuidar da minha família? Um homem com mais de 90 anos, quando é que eu vou cuidar de mim? Me deixe ir. Deixa de ser egoísta. Então Labão pergunta: o que você quer que eu te dê? 20 anos, o que você quer que eu te dê? E é interessante que Jacó tinha preparado tudo para escutar exatamente essa pergunta. Porque o patriarca estava sendo sincero ali, mas ele já tinha tido uma visão do Senhor. E ele fala assim: não me dê coisa alguma. Não me dê coisa alguma. A resposta
não me dê coisa alguma. É uma contraproposta que ele está fazendo, na verdade. Eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte. É simples. Hoje eu passarei por todos os rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas, pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Olha a contraproposta de Jacó. Eu não quero salário nenhum. Meu salário vai ser o seguinte. O que tiver aqui de malhado, pintado, listrado, eu vou pegar. Só isso aí. Não quero absolutamente nada. E Labão aceita a proposta de imediato. Labão, a ganância de Labão impede que ele pense em qualquer outra coisa. Eu quero que ele fique. Eu sei que a bênção está vindo através dele. Fique. Pode fazer isso. Mas, na verdade, esse acordo é parte do plano divino. Jacó tinha recebido uma visão. Ali era parte do plano divino. Separação dos rebanhos e a separação da família do patriarca daquele povo. Era a separação dos rebanhos e a separação de Jacó daquele povo. E veja, Labão aceita a proposta, mas logo na sequência a gente vê que Labão nunca foi sincero. Labão era desonesto. Ele diz sim imediatamente, mas ao mesmo tempo ele manda tirar todo o rebanho que era listado. Está lá no verso 35. Diz assim: naquele mesmo dia, quando ele disse sim para Jacó, olha, você pode passar e pegar todo que for malhado, que for listado, você pode pegar. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os colocou aos cuidados de seus filhos. Verso 36. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O acordo é o seguinte: tudo que você pegar aqui listrado no meio do rebanho, você pode pegar para você. Tá bom? Tá bom. Jacó vira as costas, ele pega tudo que é listrado, dá para o filho e fala assim: ó, 3 dias de distância daqui. Como é que é nascer mais listrado se não tinha mais listrado? Como é que é nascer mais preto se não tinha preto? Malhado se não tinha mais malhado? Esse era Labão. Ah, Labão. Não chame ninguém de Labão, viu? É uma ofensa chamar alguém de Labão. Na cabeça de Labão, ele não sabia. Mas na cabeça de Labão, que lutava para frustrar os planos de Jacó, ele não sabia, mas ele estava lutando contra a própria vontade de Deus. Porque na cabeça de Jacó, na cabeça de Labão, o plano de Jacó seria impossível de dar certo. Ele tirou todos os animais que eram listrados e manchados. Ele tirou tudo. É impossível, não daria certo. Na cabeça de Labão, o plano de Jacó era impossível diante da estratégia que ele mesmo armou para tirar o rebanho de Jacó. Mas Deus, como Deus é maravilhoso, ele reverte a situação. Deus é o único que pode tornar possível o que é impossível. Era da vontade de Deus que Jacó saísse daquele lugar. Era da vontade de Deus que Jacó saísse daquele lugar rico. Não estou pregando mensagem de prosperidade. Mas era a vontade do Senhor que Jacó saísse dali. Tinha propósito. Aliás, ser rico não é pecado, viu, meus irmãos? Ser rico não é pecado. Desejar ser rico, aí sim é pecado. 1 Timóteo 6,9. Desejar, sim. Se for, não tem problema. Mas desejar, está em 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Você pode ser rico,
Não é pecado nenhum, mas desejar, almejar, você está correndo um sério risco de se desviar. Bom, mas agora sim, nos versos 37 a 42, Jacó faz exatamente o que o Senhor tinha revelado, conforme capítulo 31, um pouco mais à frente, do verso 11 a 13. O que Jacó faz? Eu não sei se vocês têm muita facilidade de compreender essas coisas da terra, da roça, de cuidar dos animais. Eu não tenho. E pode colocar a imagem, por favor. Jacó pega uns galhos e ele, com a faca, ele vai tirando, de modo que o galho vai ficando listrado. Ele tira, vai tirando. Sabe como é que é, Gilmário? Você já fez isso, não? Essa estratégia eu nunca vi ninguém fazer. Essa estratégia nunca vi ninguém fazer. É uma manipulação genética. Ele vai tirando o galho. E aí ele coloca onde os animais vão beber água. Na época do cio. Quando eles acasalam, olhando para aquilo dali, só sai malhado. Só sai listrado. Que coisa, não? Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso. A estratégia que o Senhor tinha dado a ele, ele coloca em prática. E é exatamente o que acontece. Pode tirar, por favor. Olha, Jacó age com honestidade, ele age conforme a orientação do Senhor. Bruce Waltke diz que a manipulação genética, por isso que eu usei a expressão manipulação genética, ele fala que a manipulação genética primitiva de varas não é a causa da fertilidade. É claro que não. A providência opera através de métodos humanos imperfeitos. Era o próprio Senhor que tornava possível aquilo que era impossível. Era o próprio Senhor. O problema, para os outros, é claro, é que no verso 43 do capítulo 30, conforme Jacó adota esse procedimento, o rebanho começa a vir malhado, preto, listado, e a partir do verso 43 diz assim: assim o homem ficou extremamente rico, Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Através dessa estratégia, o rebanho foi crescendo. E aí o problema vem no capítulo 31, verso 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Claro que não. Claro que não. Ele tentou enganar Jacó. Jacó, debaixo da direção do Senhor, abençoado pelo Senhor, começa a ter o seu rebanho crescente. A prosperidade de Jacó confirma, portanto, a vontade de Deus. E Labão não poderia acusá-lo. Labão não poderia acusá-lo de nada. Ele foi beneficiado por anos. E agora só acontece o que for acordado. Não foi esse o acordo? Só está acontecendo o que foi acordado. E aí surge a acusação. Os filhos estão falando o seguinte: olha, ele está roubando nosso pai, porque ele está enricando às custas do nosso pai. É essa acusação? Interessante quando isso acontece. Vez por outro, isso acontece. A gente ouve histórias e mais histórias. Fulano tomou tudo do outro. Fulano acabou. Mas os 20 anos de trabalho ninguém lembra. Ninguém considera. Os filhos não lembram assim: olha, durante 20 anos, papai enricou por causa desse homem. Nosso cunhado. Só lembra, está ficando rico porque está tomando tudo de painho. Não lembram dos 20 anos? Sabe, meus irmãos, já estava mais do que na hora de Jacó sair daquele lugar. Já estava mais do que na hora de voltar para a terra prometida, para a terra de seus pais. Deus já tinha confirmado para Jacó que ele deveria voltar para a sua terra natal. Mas Jacó
estava procrastinando essa decisão. Jacó estava protelando, enrolando. Assim como nós muitas vezes prorrogamos o que deve ser feito. Especialmente no que diz respeito ao espiritual. Jacó estava enrolando. Eu vou depois. Eu vou ficar. E adia. Sabe o que acontece? A família começa a ficar mais hostil. Os filhos começam a falar assim, olha, tá estranho isso daí. Ele fala, eu tô percebendo que Labão tá diferente comigo. Olha que Labão não era flor que se cheia, mas já estava pior. Tá diferente comigo. A hostilidade da família, a mudança de atitude de Labão, tudo isso são instrumentos divinos para confirmar, para impulsionar, para forçar, por assim dizer, a partida tão necessária de Jacó. Providência de Deus, mais uma vez. Muitas vezes, isso não acontece conosco. Muitas vezes, Deus providencia situações, às vezes até pesando a mão, que nos impulsionam a tomar uma certa postura, a uma certa decisão. A gente enrola, até que o Senhor permite uma prova, um deserto, que nos impulsiona a tomar a decisão. Eu preciso resolver isso. Foi o que aconteceu aqui. Uma outra verdade aparece logo no verso 3. O Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e seus parentes. Agora olha que Deus maravilhoso. O Deus que ordena é o mesmo Deus que garante. Eu estarei com você. Eu não estou mandando você ir sozinho, não. Eu estou falando, obedeça, porque eu estarei com você. Eu que ordeno, eu sustento você. Você não vai só. Eu estarei contigo. E diante disso, Jacó chama suas esposas. Ele explica tudo, verso 4 ao verso 9. Olha, Raquel, Lia, vejo que seu pai está diferente comigo. Meu sogro não está mais a mesma pessoa. Sempre me enganou, sempre me enrolou, mas agora está mais hostil ainda. A atitude dele não é mais a mesma comigo. Vocês sabem o quanto eu tenho trabalhado, verso 6, para o seu pai, com todo empenho. Vocês me conhecem. Não tem ninguém que conheça mais homem do que a própria esposa. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho trabalhado com empenho, mas ele está me fazendo de tolo. Ele tem mudado meu salário mais de 10 vezes. Agora veja, Deus não tem permitido que ele me prejudique. Deus não tem permitido. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário agora. Depois daquela negociação, Labão ainda tentou mudar o salário. Não, agora vai ser de estrada só. Vinha só de estrada. Agora vai ser só picada. Vinha só picada. Agora vai ser malhada. Vinha só malhada. Tem jeito. Lutar contra Deus não tem jeito. Foi assim que Deus tirou o rebanho de seu pai e os deu a mim. Verso 9. Foi assim que aconteceu. Essa transferência aconteceu assim, debaixo da direção do Senhor. Foi exatamente assim. E olha que interessante, as esposas, elas conheciam o pai que tinham e conheciam o esposo. E elas reconhecem que tudo isso aqui era verdade. Ele conta o sonho que teve, a revelação que teve. E no verso 14, Raquel e Lia dizem a Jacó, vocês vejam que é a primeira vez que eu vejo essas duas juntas em alguma coisa. Porque até aqui é uma para um lado, outra para o outro. Até aqui é uma competição tremenda. Elas se juntam aqui agora. E falam juntas. Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda a parte da herança dos bens de nossos pais? A gente ainda tem herança com meu pai. Não trata a gente como pai. Não nos trata ele como estrangeiras. A gente tem alguma coisa com nosso pai ainda? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. A gente sabe quem é nosso pai, viu? Jacó, a gente conhece nosso pai. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus ordenou. E assim Jacó partiu, com toda a sua família, com tudo que tinha juntado, sem avisar Labão, sem avisar ninguém. Que coisa, não?
mais uma vez, nosso patriarca Jacó está fugindo diante de uma necessidade. Chega naquele lugar fugido e agora está saindo daquele lugar da mesma forma fugido. De modo que isso também demonstra o tamanho da opressão que esse homem sofria. Por que ele saiu da terra de Canaã? Porque ele tinha risco de ser morto. Lembra disso? Sai fugido. E agora também, sofrendo opressão, ele sai fugido com toda a sua família. Labão estava distante, lembram? Estava distante, provavelmente tentando esquematizar mais alguma coisa para prejudicar Jacó, quem sabe? E antes de partirem, Raquel rouba algumas imagens dos deuses da casa. Quando fala deuses da casa, isso nos mostra que, aqui no verso 19, capítulo 31, enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. O que significa isso? Significa que cada clã tinha o seu próprio ídolo. Cada clã tinha o seu próprio ídolo. Uma imagem. É o ídolo da família, do clã. E Raquel, ela roubou as imagens dos deuses daquele clã. O Waltke diz que o roubo reflete o costume urita de posse de deuses domésticos. Sabe o que significa isso? Significa que Raquel, aquela que a palavra diz que Deus ouviu, Raquel, ela confia mais em meios humanos do que no próprio Senhor. Raquel é a mesma que tinha pedido, olha, me dá as mandrágoras para que eu seja fértil. É a mesma. Continua idólatra. Ela tinha feito com as mandrágoras e agora faz com os ídolos. Vamos pegar para garantir. Vamos pegar para garantir. Eles que nos protegem. Eles que nos protegem. Ah, Raquel, que tristeza. Ela ainda não tinha conhecido verdadeiramente. Ela era filha de Labão, um homem idólatra, que se entregou à cobiça. O mundo e suas riquezas eram o Deus de Labão. Mas Jacó, apesar de tudo, Jacó segue debaixo da direção do Senhor e obediência ao Senhor. Que família complicada, não? Indas e vindas. Parece até a minha. Todas as nossas, em algum aspecto, estão representadas aqui. Do Rio. Mas veja, eu quero fazer algumas rápidas aplicações. Pela manhã, terminamos falando de uma mulher estéril que foi agraciada pelo Senhor, Raquel. Essa mesma mulher, nós terminamos agora de meditar nessa história tão estranha. Essa mesma mulher demonstra que ela, a despeito de ter sido ouvida pelo Senhor, ela continua uma idólatra. Ela continua acreditando em misticismo, em ídolos, em deuses. Sabe o que isso significa? Ou, o que reforça, nós já havíamos meditado pela manhã, que ao ser ouvida pelo Senhor, ao ser agraciada pelo Senhor, por óbvio, ela não foi agraciada por mérito dela. Uma idólatra. Antes de sair, ela, deixa eu garantir. E pega os ídolos do clã. Então ela não foi ouvida por mérito, é claro que não. Aliás, pensando em Raquel, é um padrão que nós podemos notar em toda a Bíblia. Mas especificamente aqui eu tratarei das matriarcas. Qual o padrão que nós podemos observar nas matriarcas? Todas estéreis. Sara, estéril. Rebeca, estéril. E Raquel, também estéril. É um padrão. Será que isso é um acidente? Talvez uma coincidência?
É claro que não, absolutamente não. Sara, Rebeca e Raquel, todas estéreis. Porque a esterilidade evidencia que a redenção vem do Senhor, não do homem. Não é a biologia, não é natural, vem do Senhor. Mostra também que Deus escolhe o que é fraco, o que é improvável para manifestar da sua glória. Nenhuma delas poderia ter filho. A mulher estéril é uma figura de vergonha, de exclusão até da sociedade. É uma figura de total vergonha, de humilhação. E essa mesma figura que se torna canal de bênção. Ou seja, isso inverte a expectativa humana. Isso inverte aquilo que nós pensamos e estabelece o padrão do reino. O padrão do reino é que os últimos serão os primeiros. Aquelas que estavam talvez à margem da sociedade para alguns, humilhadas, a partir delas é que vem a semente. É a partir delas que vem aquele que seria o redentor do mundo. Inverte a ordem da expectativa humana. E a mesma coisa acontece agora na fertilidade desse rebanho que nós acabamos de ver. O mesmo Deus que deu fertilidade às esposas de Jacó para que gerassem filhos. E é preciso que a gente lembre, filhos que seriam os líderes das 12 tribos. Filhos que formariam a nação Israel. Vem daqui. Agora ele dá fertilidade aos animais contra todas as expectativas, inclusive contra as investidas de Labão. Labão age com astúcia para frustrar os planos de Jacó. Ele teria sucesso, não? Ele teria sucesso se não fosse o próprio Senhor, se não fossem os planos de Deus. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Nós, enquanto estivermos nesse mundo, somos cercados por planos contrários. Planos contrários ao que a gente defende, ao que a gente ama. Nós somos cercados, por assim dizer, por espécies de Labão, que estão o tempo todo trabalhando com astúcia para nos tirarmos do caminho do Senhor, para nos tirar daquilo que verdadeiramente importa. E nós não temos condições de enfrentar. Nós não temos. Eu acho estranho quando eu vejo um crente falando, não, aqui é comigo mesmo. Pedro, né? É isso, Senhor, não fale isso, eu estou contigo. Não. Nem o anjo Gabriel, quando disputando pelo corpo de Moisés, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Nós vivemos isso. Nós vivemos isso o tempo todo. Pessoas que tentam nos desviar usando de astúcia muitas vezes, e é impossível para nós. Impossível. Por conta do sistema mundano, por conta da corrupção que o mundo vive, é impossível. Nós somos frágeis. Nós somos inférteis para gerar novas vidas. Nada podemos fazer. Mortos em nós mesmos. Mas quem cuida de você não dorme. Deus é o único que pode agir no impossível e Ele age. Impossível para nós a salvação. Impossível. Mérito algum. Inférteis. Mas o Senhor não só transforma, o Senhor não só nos dá vida, como permite que nós possamos levar essa vida para que outros tenham vida. O que pode sair de uma miséria igual a mim? O que pode sair de um verme igual a nós? Mas o Senhor permite que floresça, que haja fertilidade, para que outros possam vir a ser salvos e fazer parte desse rebanho do Senhor. Que coisa maravilhosa! Impossível. Quando separa, deixa esse povo aqui, e você vai falar, impossível, inférteis, impossível. Esses não dão conta, esses não conseguem fazer essa obra. Homens normais, miseráveis.
mas que participam de uma obra extraordinária debaixo da direção do Senhor. Aqui, com Jacó, seria impossível dar certo. Seria impossível. Mas Deus abençoa Jacó justamente onde seria impossível. Mais uma vez, olhe para mim, olhe para você. A gente olha e fala, meu Deus, é impossível. Quantas vezes, diante de algumas situações, você fala, meu Deus, é impossível. Aquela igreja é impossível. Esse casamento é impossível. Aquele irmão é impossível. Mas pastor, não consigo discipular, para mim é impossível. Pastor, não consigo perdoar, é impossível. E é mesmo. Por quê? Porque nós fomos corrompidos pelo pecado. É impossível mesmo para você e para mim. Para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível em Cristo Jesus. Ele, somente Ele que pode. Deus diz para Jacó, volte para a sua terra, meu filho. Volte para a terra prometida. Volte para onde você nunca deveria ter saído. Mas eu estarei contigo. A mesma coisa serve para nós hoje. Tem muita coisa que a gente posterga, a gente protela. Tem muita coisa que a gente, para mim não dá. E não dá mesmo. Mas o Senhor que orienta, Ele fala, eu estou contigo. Volte para a terra. Volte para a terra, Jacó. Eu penso que esta seja uma boa reflexão para nós nessa noite, porque Jacó estava longe da terra prometida. Jacó estava longe de Canaã. A nossa terra prometida hoje é a Nova Jerusalém. Nós cantamos muitas vezes aqui, volta Senhor Jesus, porque nós queremos estar com Ele na Nova Jerusalém. Essa é a nossa terra prometida. E para essa terra prometida existe um caminho. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se você está longe desse caminho hoje, se algo te afasta desse caminho hoje, está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Se algo te afasta desse caminho, está na hora de voltar. Volte, meu filho, para a terra prometida. Volte para onde você deveria estar. Eu estarei contigo. A hostilidade permitida pelo Senhor serviu justamente para impulsionar Jacó a voltar. Começou a fechar o tempo. Os filhos já olhavam diferente, Jacó já não se comportava da mesma forma. Hostilidade permitida pelo Senhor para que ele retornasse para a terra prometida, que ele voltasse para seus parentes, para que ele voltasse para Canaã. Deus age no impossível. Muitas vezes provações, muitas vezes situação difícil é para que a gente volte. Se você pertence ao Senhor, mesmo contra todas as possibilidades, Deus agirá para que você retorne para de onde você nunca deveria ter saído. É melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique, mas não, obedeça. Volte para a palavra do Senhor. Jacó, volte para a sua terra. Esse é o chamado do Senhor. Volte para a terra prometida. Não olhe para você. Se arrependa hoje, volte agora. Volte para o Senhor. O que falta para você ter uma vida mais próxima do Senhor? Uma vida de compromisso. Ele é o caminho. Não existe como alcançar a Nova Jerusalém se não for através de Jesus. Não se engane. Não se engane. Esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. Isso é um engodo, não se engane. Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus é o único caminho que leva ao Senhor. Jesus é o único caminho agradável ao Senhor. É uma verdade que nós não podemos deixar esquecida. O Senhor atua apesar de nós. Não é por causa de nós que somos inférteis, miseráveis,
mas ele atua apesar de nós. Tudo começou como um cenário caótico, lembra? Família do patriarca Abraão. Até aqui é uma bagunça tremenda, mas aqui está sendo forjada a nação. Aqui está sendo forjado aquilo que seria a nação de Israel. Vem dessa confusão aqui. Vem dessa confusão aqui. Assim como muitas vezes a gente olha para a gente e fala, mas que confusão que está essa casa. Que confusão que está a minha cabeça. Meus amados, não importa a confusão. Não importa a confusão. Está complicado. Não importa. Não importa. Jesus é a única verdade que nós podemos nos firmar. Não importa a confusão da sua casa, da sua cabeça, não importa a confusão que está na sua vida, traga os seus fardos, traga essa confusão, traga esse peso para Jesus e descanse no Senhor. Confia nele. Confia nele. E tudo mais, todo o restante, ele fará. Você entendeu? Está muito confuso, está muito atrapalhado, tem coisa que eu não consigo ver solução. E não vai ter mesmo, você não consegue ver. Traga para Jesus. Fala, Senhor, está aqui. Não é o pastor, não. Não é o professor da EBD, não. Não é o diácono. Jesus, eu não sei por onde começar. Está muito difícil, está impossível para mim. Traga para Jesus. Ele é quem promete e ele garante. Eu estarei contigo. Descansa em Jesus. Confia nele. E tudo mais ele fará.